Eu trouxe aqui um elemento da arte naif, tá? Aqui um quadro de um cidadão chamado Heitor dos Prazeres, de que eu gosto, é um músico, e também pinta aí nas horas vagas. É uma arte popular, deveria ser chamada tecnicamente de arte naif. Dá para ver pelo olho das personagens. É óbvio que a pose como eles estão dançando, principalmente o cidadão que está à esquerda de azul, tá? É uma forma, é um meio, não há uma representação realista. O cidadão que pinta por prazer e que não conhece as técnicas, ele acaba fazendo algumas coisas meio estranhas. Esse cidadão que está com o pandeiro na mão, a pose dele é muito esquisita e não se aguentaria assim, ou não conseguiria dançar desse jeito de forma normal. Olha o olho das mulheres e do cidadão aqui que está à direita. Esse olho aqui, ó, isso é falta de, desculpas, de noção de perspectiva. Isso era feito pelos egípcios. Isso é a pintura popular. Tá? Então, mas de pintura naif, ingênuo ou naif, porque o cidadão não frequenta ou não frequentou uma escola de pintura. Por vezes vai haver pintores ou pintoras como a Tarsila do Amaral que frequentam a escola. É uma pintora que estudou lá com os cidadãos mais competentes da Europa, tá? Da pintura figurativa. Entretanto, eles vão romper com a arte figurativa e acadêmica e tentar fazer uma arte mais próxima ou da arte popular ou ainda da arte primitiva. Pegue o Abaporu. Quem não tem noção de proporção, em tese, é quem não frequentou a escola. Sendo politicamente correto, eu sempre deveria ser, tá? É uma visão meio primitiva. Aquele Abaporu, o que come homem, aquele quadro que tem um cidadão com um pé descomunal e uma cabecinha pequena, aquilo é um absurdo. Aquilo, sem dúvida, que é arte primitiva, apesar de Tarsila ter sido uma pintora que fez aí os cursos, tudo direitinho. Só voltando para a imagem aqui. É uma cena rural, dá para ver um monte de mato, aqui está uma casa do interior, e há um grupo de afrodescendentes que estão dançando. Destaco que não é uma arte acadêmica. Pegue o olho, o modo como o olho está pintado, aquilo ali denota uma falta de visão, de perspectiva ou ainda de detalhamento da personagem. Muito bem, vamos à imagem. Arte popular ou arte naif. Sem formação acadêmica em artes visuais, é óbvio. Heitor dos Prazeres, que também é compositor e instrumentista, é reconhecido artista popular do Rio de Janeiro. Suas pinturas de perspectivas imprecisas e com traços bem demarcados são figurativas, são imagens de gente, de pandeiro, de planta. Isso gera em movimento. Essa obra retrata a confraternização de uma população socialmente marginalizada. Os negros foram, ao longo do tempo, marginalizados na história do Brasil? Sim. Até no século XXI, na década de 2010, inacreditavelmente. Sim. A letra A faz uma leitura, mas a confraternização é um samba, né? Samba rural, samba que... A letra A é muito boa. Inconformismo da população de baixa renda com o capital. Não tem nada aqui de capital. É uma alegria, o samba, tá? A recreação. Cotidiano da burguesia. Da capital, absurda, uma cena rural. Instabilidade de uma realidade rural. Por que não é instabilidade? Porque é um momento de coesão, a pessoa fica junta, fica todos com um propósito ali de divertir, de sambar, de brincar. E por último, a solidariedade da população nordestina. Não há um traço ali, é nordestino, não dá para saber. Não, tá muito bem. Obviamente marca-se a letra A. Eu fiz uma de arte primitiva e outra de arte popular ou arte naif. Aqui eu tenho um quadro genial de soldados jogando cartas. 1917, eu estou no período das vanguardas europeias. São formas geométricas. São tubos. Dá até para ver uma noção. São tubos, dá para ver assim, até uma noção de 3D com esse preto aqui ao lado. Tá? Então é cubismo. Aqui o nome soldados, dá para ver formas que lembram os braços aqui. Tá? Parece até que está uma espécie de uma máquina. Tá? O soldado máquina que está chamando cata. Dá para ver aqui à direita um soldado, um capacete, assim, um cidadão com um cigarro aqui entre os dedos. Tá? Essa ideia de máquina, toda vez que fala de máquina, movimento ou máquina,
nas décadas de 1900, 1910, 1920, chama-se futurismo. Então é cubismo e futurismo. E existe uma analogia, tá, entre homem e máquina. Mas não, por que não é surrealismo? Porque aqui eu destaco as formas geométricas do cubismo e ainda a mecanização. Parece que são os robôs, apesar de ser 1917. Tá? É cubista e futurista. Questão. As vanguardas europeias não devem ser vistas isoladamente, uma vez que elas apresentam alguns conceitos estéticos e visuais que se aproximam, cubismo e futurismo, com base nos conceitos vanguardistas, entre eles de exploração de formas geometrizadas do cubismo. No início do século XX, o quadro Soldados jogando cartas explora uma abordagem sentimentalista do homem. Seria romântico, né? Sentimental, mulher chorando, pensamento, a pessoa é isolada numa cena, perdida, sofrendo. Não, romântico é algo industrial, mecânico. Uma imagem plana, não é plana não, há uma ideia assim de 3D, são tubos, não é plana não. Obviamente expressa industrialização, não é plana, que há uma noção aqui de 3D conseguida com aquelas sombras. Aproximação impossível entre homem e máquina. Há uma aproximação entre homem e máquina. Tá? Esse impossível, já vou interrogar aqui. Se houver só A, B e C, eu marcaria a letra C. Estou em dúvida no impossível. Uniformidade de tons como crítica à industrialização. Há uma defesa da industrialização. Homem associado com máquina. Tá? E não existem tons uniformes. Mas não, a prova é em preto e branco. Sei que é a prova é em preto e branco. Vai aparecer algo mais escuro e mais claro. O mais escuro aqui, sugerindo a ideia de que é 3D. Então a letra D está eliminada. Não é uniformidade de tons, não. Tá? E não há crítica. Então, totalmente errado. Mecanização do homem. Expressa formas tubulares. É um homem-máquina. Soldado que vai jogando as cartas, soldado-máquina. Tá? E são tubos, sem dúvida. A letra E é muito boa. Veja que a letra C é um distrator razoável. Sem a palavra impossível, a letra C seria boa. Tá? A palavra impossível é eliminada. Mecanização do homem. Marco a letra E, vanguardas europeias e modernismo. Uma outra questão de modernismo muito boa traz aqui o quadro Mamoeiro, da Tarsila do Amaral. Ele é evidentemente cubista pelas formas geométricas, que são vistas nas casas, na porta, na janela, no próprio mamoeiro, que é um cilindro, no poste de luz que está ali, até mesmo na base da ponte. Ele ainda é cubista pelo modo como são pintadas as plantas. É um modo meio primitivo, é um modo infantil. Isso é primitivismo e é cubismo. Não se fala muito isso, mas a Tarsila do Amaral foi influenciada por um pintor naif europeu chamado de Rousseau. Esse Rousseau fazia umas formas, obviamente, muito parecidas com essas árvores que você está vendo aí. Não se estuda muito, mas tem, isso se chama primitivismo. Mas não, o que é primitivismo? Parece que foi um menino que pintou, fez uma bola assim, e saiu pintando. Não dá para ver as folhas ali das árvores com detalhes, não. É muito cubista. Tá? É cubista porque é geométrico e também é primitivo. Tem uma ideia interessante aqui, que pode até aparecer na prova de literatura, que é chama de base dupla. É uma representação de uma cena em que aparecem elementos da natureza e elementos da indústria. Elementos da natureza e elementos da cultura. Natureza é um mamoeiro. Natureza é, sei lá, a Vitória Régia, esse monte de planta bananeira. E elementos da cultura. Tem um poste de iluminação. Tem uma ponte. Então é o Brasil moderno, iluminação e ponte. E é também o Brasil arcaico. Isso tem a ver com o movimento pau-brasil, também com a antropofagia. Tá? São as contradições da modernidade brasileira. Esse quadro é genial. Tá? Rousseau, escreve do jeito francês lá, R-O-U-S-S-E-A-U. Veja os quadros do Rousseau e veja se a Tarsila é ou não influenciada por ele. Vamos lá então. O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira, definitivamente. Tomando como referência o quadro O Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. Esquisito. Na verdade, as formas são muito importantes.
Eu sei que é cubista, ou você percebe que é cubista, por causa das formas geométricas. Tá? Então, é meio esquisito aqui, não dá para marcar a letra A, não. A forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Existem linhas retas? Olha o mamoeiro. Olha o poste de iluminação. Mas não, cadê o cotidiano? A mulher levando 2 meninos ali pela mão. Há um varal com as roupas. É um cotidiano e também há as formas geométricas. A letra B faz uma leitura genial, muito boa da questão. Linhas retas e cotidiano. Provado, se houver só 2 alternativas, eu já marcaria a letra B, mas leia as outras. A natureza passa a ser admirada como um espaço utópico. O espaço utópico tem a ver com o romantismo, a idealização da natureza, a fuga da natureza. Tá? A letra C é absurda. A imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. Não há indústria, não. Há elementos da modernidade e elementos da natureza. Tá? É uma imagem híbrida. É o Brasil, são as contradições do Brasil. Só lembrando que isso é da década de 1920. Nem A, oba. A não, B, boa. Letra C não é boa, a letra D não é boa. Erro, Manuel. Moderna e industrializada. A forma apresenta contornos e detalhes humanos. Humanos, não. Tá? Existem personagens humanos. Até razoável, a letra E é um personagem. Tá? Tem uma mulher andando com 2 meninos. A letra B é fantástica, é fenomenal. Essa questão junta. Veja que eu chamo de vanguardas europeias e modernismo brasileiro. É uma forma, sem dúvida, da vanguarda europeia. E é uma representante das artes do modernismo brasileiro. Só tem que também tem a ver com a literatura. Tá? Oswald de Andrade faz isso no livro Pau Brasil. Tá? Faz isso no primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade. Fecho aqui com uma questão da arte contemporânea. Tem um perigo aqui nessa imagem, do meu ponto de vista. Lygia Clark é um representante do neoconcretismo. O neoconcretismo, nas artes brasileiras, consiste em explorar objetos metálicos, em geral metálicos, e geométricos. É uma arte feita em série. O que é em série? Dá para ver que aquilo ali foi feito por uma máquina. Aquele negócio daquelas... meu Deus, esses triângulos daqui, ó, que formam a imagem do pássaro. É uma forma industrial, em série, e bem da contemporaneidade. Por que é geométrico? É chamado de neoconcretismo. Houve tanto nas artes plásticas com Lygia Clark, quanto houve na poesia, com um cidadão chamado de Ferreira Goulart. Tem até um cidadão que apareceu nessa aula que também fez um neoconcretismo chamado de Hélio Oiticica, que foi a primeira questão. Entretanto, tem um detalhe muito absurdo e interessante na questão. A mulher manipulando. Isso é um traço da arte pós-1960. Vai haver uma interação entre a obra de arte e o público. Me lembro não, né? Me lembro que eu estudei. Nos anos 1960, havia umas instalações, meu Deus, numa obra de arte, lá um museu, numa casa de arte. O cidadão ou o artista colocava uma parede em branco com uma pequena bolinha assim, só para o olho do caboclo. Tá? O caboclo, o cidadão chegava lá e olhava. Daí estava escrito lá, não fica aqui ver nada de arte não, vai fazer a revolução. Tá? Obviamente contra a ditadura. Esse é um aspecto engajado. Só organizando seu raciocínio. Depois dos anos 1960, vai haver um engajamento nas artes plásticas. Na pintura, na escultura, na música também. E isso é tema das questões do Enem. Existem 2 grandes temas aqui. É uma imagem neoconcreta, tá, algo industrial e de produção em série, que são aquelas lâminas ali, em forma de triângulos, de metal. E há ainda um engajamento. Tá? O cidadão está mexendo ali, pássaro, sei lá, que chama, bicho de bolso. Vamos lá, questão. O objeto escultórico produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, sem dúvida, exemplifica o início de uma vertente importante da arte contemporânea, que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pela participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre vida e arte. Olha o que eu destaquei. Sem a mulher e sem a mão seria só neoconcretismo. Com a mão e com a mulher dá para ver movimento, participação efetiva. Ok? É uma questão difícil. 2014. A letra A é muito boa. B. Identifica-se essa vertente pela percepção do uso de objetos cotidianos. É uma placa metálica.
Existem alguns cidadãos aqui do neoconcretismo que vão pegar um bloco de metal assim, ó, dessa grossura, sei lá, com uns 100, 200 quilos. E eles vão fazer um corte assim e sai um pedacinho, ó, como se fosse um filho. É óbvio que isso não é cotidiano, tá? É uma arte de caráter industrial, bem eliminada. Reconhecimento do uso de técnicas artesanais. Artesanal é feito com a mão, tá? Artesanal tem a ver, com todo respeito, com arte popular e arte primitiva. Isso é algo industrial. Representava uma ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. Meu Deus! Não tem cópia fiel da natureza, não. Mas não, o que é cópia fiel da natureza? Seria uma arte figurativa, e essa é uma arte geométrica e abstrata, industrial. A letra D está eliminada. Olha a letra E. Entendimento, identifica-se essa vertente pelo entendimento sobre o uso de métodos de produção em série. Sim. Para a confecção da obra de arte. Sim. O que atualiza as linguagens artísticas. Sim. A e E são fenomenais. Se não tivesse a mão manipulando, eu marcaria a letra E. Como existe a mão manipulando, eu marco a letra A. Muita atenção, que é uma característica da arte pós-1960. Esses foram todos os temas que já apareceram na prova, nas questões de arte do Enem. Temas e habilidades. Espero que você tenha gostado. Um abraço e bons estudos.